Nutri, socorro, eu não aguento mais essa celulite. Você deve ser essa pessoa que está desesperada nesse momento para realmente acabar com as celulites que estão no teu corpo, te incomodando demais, reduzindo sua autoestima, te deixando triste, cabisbaixa e, claro, muito mal com a sua imagem. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar maneiras que você pode melhorar essas questões no seu corpo, reduzir essa celulite e fazer com que elas não voltem mais. Então vem comigo porque você vai aprender muita coisa no dia de hoje e coisas práticas para melhorar o seu corpo e a sua autoestima. E eu dividi esse vídeo em 3 partes. Vou te mostrar o que é celulite, o que você precisa evitar para não ter celulite e o que você precisa consumir para melhorar o seu corpo e acabar com essas celulites que tanto te incomodam. E afinal de contas, Felipe, o que é essa tal de celulite? Por que isso acontece com a gente? Celulite nada mais é do que uma inflamação no seu corpo que deixa a sua pele com aquele aspecto de laranja, sabe? Aquela casca de laranja que está meio murcha. E isso é muito ruim, né? Esteticamente falando e também no sentido emocional, porque isso afeta muito a autoimagem. E essa é a percepção que você acaba tendo, né? De um corpo que não está saudável, ele está dando sinais. Então isso também é uma coisa que é muito comum, tanto em mulheres com muito peso, quanto mulheres com pouco peso. Então isso não diz respeito somente a mulheres obesas, por exemplo, com sobrepeso ou obesidade, mas também as magras sofrem muito com celulite. Então isso aqui acaba abrangendo em muitas mulheres. E essa celulite, ela é uma inflamação naquele tecido específico, que pode ser muito nas pernas e em glúteos, que acontece muito mais, né? São as localidades ali com maior incidência. E isso é muito por conta de excesso de retenção hídrica e excesso de gordura localizada naquelas regiões. Então, celulite basicamente é isso. E eu separei aqui, né, alguns detalhes que eu vou mencionar para você, para que você consiga compreender esse quesito da celulite. E uma das coisas que você precisa saber é que umas mulheres vão ter mais celulites do que outras, mesmo fazendo às vezes uma alimentação bem saudável. Mas por que isso acontece? Pelo fator genético. Sim, a genética influencia. Sabe lá a sua avó, sua bisavó? Se elas tiveram muita celulite no passado, e a sua mãe acabou tendo, e você também, provavelmente você vai herdar um pouco disso, porque isso é muito de fator genético. É claro que a gente não pode botar a culpa de tudo no fator genético. Esse é uma pequena parcela dentre tudo que você precisa fazer. Então, mulheres que têm celulite, elas podem ter algum fator genético que influencia negativamente. O que você precisa pensar nesse caso? Melhorar os outros tópicos que eu vou te ensinar. Então, a genética ela influencia, mas ela não é determinante. Você pode melhorar muito e não ficar aquele pensamento de já que a minha genética é assim, então não vou fazer nada para melhorar. Não, a tendência é que você piore, então isso não é adequado de se fazer, certo? Outra coisa que também acomete muito, né, as mulheres no quesito de celulite são as alterações hormonais que acontecem no corpo delas. Com a variação de um hormônio chamado estrogênio, que fica oscilando muito às vezes por desordens hormonais no corpo da mulher, pode acometer de aparecer mais celulite. Então, quando esses hormônios estão desregulados, isso também é um problema muito sério. E é por isso que você precisa ter regularmente uma consulta a um médico ginecologista, uma médica ginecologista, para que você possa melhorar essa questão hormonal. Isso te ajude a não ter problemas com essa questão. E também temos outro fator. E eu diria que esse fator é o mais importante de todos. E é talvez esse que faz você ter muito mais celulite do que você deveria, que é o seu estilo de vida. Sim, o seu estilo de vida determina como que você vai ser. Então, se você é uma pessoa disciplinada, dedicada, com certeza você vai melhorar essa questão de celulite. Agora, se você não se importa com a alimentação, não se importa com o seu sono, não se importa em fazer atividade física, não vai ser muita coisa que vai fazer a diferença de você tentar melhorar essa celulite. Então, você já entendeu que você precisa agir para poder melhorar esses aspectos. Pois bem, entendendo que o estilo de vida é o determinante, o que você precisa fazer? Mudar o seu estilo de vida. Sim, você precisa agora entender que você precisa ter uma rotina saudável, de uma alimentação boa, de uma prática de atividade física regular, de um bom descanso, que envolve questão de sono. Inclusive, você precisa saber que isso é base. Você precisa fazer isso diariamente. Aqui eu não estou deixando uma regra, mas você precisa se basear nisso e vai fazer a diferença para você. Tudo bem? Agora vamos para o segundo tópico. O que eu preciso evitar, Felipe,
para reduzir essas benditas celulites? Vamos lá. A primeira coisa é evitar os alimentos industrializados. Sim, os alimentos industrializados, eles são muito prejudiciais para a nossa saúde e também vão ser prejudiciais para a celulite. Mas por que eles são prejudiciais? Porque são alimentos que possuem muita gordura, muito sódio e muito açúcar. A combinação perfeita para gerar sabor e você gostar muito dos alimentos, porém péssima para a tua saúde e para o seu corpo. Agora você já entende por que você, quando consome muita besteira, tem uma tendência a aumentar o número de celulite. É porque tem muito nesses alimentos. E aí a gente vai ter diversos alimentos que são assim. Aqueles alimentos embutidos, tipo presunto, salame, salsicha, linguiça. Esses alimentos não são bons nesse sentido. Excesso de biscoitos, biscoitos tanto doces quanto salgados. Essas tortas prontas, lasanha de micro-ondas, enfim, são alimentos que possuem muito sódio, muita gordura, carboidratos ruins. Então, você precisa dar uma evitada nisso. Eu não estou dizendo que você precisa excluir para sempre. Se conseguir excluir, beleza, não tem problema algum, mas você precisa evitar ao máximo. É isso que faz a diferença quando você tem uma alimentação melhor e vai repercutir em reduzir essa celulite. Porque esses alimentos, como eu falei, são muito prejudiciais no quesito estético também. E como eu acabei de mencionar, o próprio sódio, que já era outro tópico que eu ia comentar aqui, ele também causa muito esse processo de retenção hídrica no corpo e faz com que você sofra com celulite. Então, o que acontece? Você é uma pessoa que está falhando comendo muito sal na sua alimentação, está botando sal demais, você consome esses alimentos industrializados, não se exercita e você também não faz uma alimentação regular no dia a dia. A tendência é que você fique literalmente muito inchada e isso vai causar também esse aspecto de celulite no corpo. Então é isso que você precisa evitar, esses alimentos industrializados e, como eu mencionei, o sódio, que também vem por outras questões, como eu acabei de dar o exemplo do próprio sal em excesso. Sabe aqueles molhos também que você talvez goste muito? Molho shoyu, molho teriyaki, molho inglês. Esses molhos também têm muito sódio, então você precisa evitá-los a todo custo para que você possa melhorar nesse aspecto, certo? Os carboidratos, sim, carboidratos também são vilões nesse aspecto da celulite. Mas aqui eu vou deixar descrito que não todos os carboidratos e não de qualquer forma. Mas Felipe, como assim? Os carboidratos, eles são bons. Aqueles que a gente tem ali como saudáveis no nosso dia a dia, como arroz, como batata inglesa, batata doce, batata baroa, inhame, macarrão. Esses são carboidratos bons, você pode ter no seu dia a dia. O problema são os carboidratos de uma outra classe que são ali mais prejudiciais para a saúde. Ou seja, açúcar refinado, xarope de glicose, esses açúcares embutidos nesses alimentos industrializados que eu estava mencionando anteriormente, eles são muito ruins. Então você vai ter ali no seu dia a dia excesso de caloria vazia por conta desses açúcares e que são prejudiciais. Por quê? Porque eles vão piorar o seu intestino e, consequentemente, vai fazer você também absorver mais sódio. Ou seja, você fica ainda mais inchada por conta do consumo desses carboidratos errados, que são muito ruins em excesso. Lembrando que eu estou falando em excesso, não é para você, vez ou outra, não consumir. Isso aí é tranquilo, não é um problema algum. Sempre eu menciono para os meus pacientes e para minhas pacientes que não tem problema você consumir. O negócio é quando é rotina. A rotina que é o problema. Entendendo isso, fica muito mais claro. Então, esses bolos que você consome em excesso, bolo de aniversário, essas tortas que você compra aí que são muito doces, nesse momento agora, você precisa tentar entender que isso precisa reduzir na sua alimentação. E assim você vai conseguir ter uma melhora no seu aspecto de celulite, certo? Alimentos gordurosos também são alimentos prejudiciais nesse quesito, porque o excesso de gordura também piora o teu intestino, deixando esse intestino muito mais sensível ao acúmulo de bactérias ruins, que vai afetar a absorção de nutrientes, vai aumentar o teu nível de retenção hídrica e vai favorecer também o acúmulo de mais gordura. Então, gorduras ruins você precisa evitar na sua alimentação. Aí, quais são essas gorduras ruins, Felipe? Gorduras hidrogenadas, ou seja, gordura trans, e excesso de gordura saturada. Onde tem gordura trans? Provavelmente nos alimentos industrializados que eu estava falando, os ultraprocessados. Neles vão ter muita quantidade desse tipo de gordura
e o excesso de gordura saturada, que a gente vai encontrar em alimentos até que são saudáveis, mas que em excesso são ruins. Por exemplo, manteiga em excesso vai ser ruim, queijo em excesso vai ser ruim, carne vermelha em excesso vai ser ruim, porque esses alimentos possuem muita gordura saturada. Então você precisa evitar. Ah, banha de porco também. Estou aqui falando para você que de repente come muita banha de porco achando que é saudável, mas não é, porque ela possui excesso de gordura saturada e o excesso de gordura saturada faz com que você tenha todas essas alterações e favorece o acúmulo de celulite. E aí as outras gorduras você precisa ingerir com mais frequência. Gorduras que são da classe ali de monoinsaturadas e poliinsaturadas, que são as gorduras saudáveis. Por exemplo, abacate, né, castanhas, você vai lá olhar também, por exemplo, azeite, o óleo de soja. Sim, o óleo de soja é uma gordura boa, que vai ter uma tendência no aspecto contrário, que o óleo de soja ele vai ser uma tendência a ser melhor do que a banha de porco nesse caso. Sim, por incrível que pareça, ele é muito melhor para esse aspecto em específico, certo? Então dei alguns exemplos aqui, já dando spoiler, né, que eu ia falar mais em breve sobre isso, mas agora vamos continuando. Outra coisa também é refrigerante, mas aqui o refrigerante não necessariamente todos, mas em específico aqueles que têm muito açúcar, porque eu já dei o quesito aqui atrás, né, no sentido de excesso de açúcar. Então refrigerantes com açúcar, evite. Ah, Felipe, mas eu gosto muito, posso beber o zero? Sim, não tem problema, porque o zero não vai ter calorias e vai ser menos prejudicial. Agora, eu não estou dizendo que ele é saudável, tá? Não é isso. Mas que você pode consumir vez ou outra, tá tranquilo, não tem problema. É muito melhor do que você consumir com açúcar, porque isso vai ser muito prejudicial para o teu corpo e para a tua saúde também. Tudo bem? E para fechar esse tópico, álcool. Sim, se você ingere muito álcool, você provavelmente vai ter uma tendência a ter celulite. Sabe por quê? O álcool ele é bem parecido em calorias do que a gordura. Então, se você ingere muita gordura, você tem celulite, como eu acabei de explicar. Se você ingere muito álcool, você também vai ter. 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias. 1 grama de álcool tem 7 quilocalorias. Então, tu vê que é muito próximo. Se você exagera muito no álcool todo final de semana, a tendência é que você acumule, né? Retenção de líquido é que você também tem acúmulo de gordura e, porventura, celulite. Então evite o excesso de álcool, isso aí vai te ajudar muito nesse aspecto de redução de celulite e vai fazer um bem tremendo para o seu corpo e para a sua saúde também. Evite ao máximo, escolha aqueles que possuem uma quantidade menor de calorias e de álcool por porção. Por exemplo, hoje em dia tem muito mais cervejas que têm calorias bem baixas e algumas bebidas também que têm pouco álcool, então dê preferência para isso. E agora vamos para o terceiro tópico e final. O que é que nós precisamos consumir para melhorar essa celulite? Eu já dei uma breve introdução aqui atrás, né, no sentido de alimentos que podem ajudar, e eu vou descrever aqui passo a passo. Ó, o primeiro, água, que já nem é de fato comida, mas é necessário para isso, exatamente por conta dos fatores anteriores. Excesso de retenção. Então a água é o nosso diurético natural. Ela vai nos ajudar muito no sentido de reduzir celulite. Então você precisa ter esse entendimento. Quanto mais água você ingere, mais retenção você elimina. Isso vai te ajudar a reduzir celulite. E você pode fazer um cálculo simples. Sabe como? Você pode pegar o seu peso e multiplicar por 35. Então, o seu peso atual vezes 35. Você vai achar a quantidade de água que você precisa ingerir durante o dia. Então, vamos supor que você precise fazer ali o cálculo em torno de 35 vezes 65, que é o seu peso. Veja quanto que vai dar essa conta e, consequentemente, é a quantidade mínima que você precisa. É disso para mais. Assim você vai ter uma noção melhor do que você deve consumir durante o dia em relação à água. E, claro, partilhe ao longo do dia essa quantidade de água, porque assim vai ficar mais fácil de você ingerir. Senão você não vai conseguir ter benefícios. Se beber tudo de uma vez, é ruim. Se não beber hora nenhuma, também é ruim. Então, divida essa água ao longo do dia para beber de uma forma melhor. Frutas cítricas. Frutas cítricas são excelentes também para a questão do celulite por conta da quantidade de antioxidantes que elas possuem. Por exemplo, a gente vai ter laranja, tangerina, limão, kiwi. São frutas ótimas que você pode ter no seu dia a dia que vão te ajudar a reduzir essa celulite. Frutas vermelhas também, como morango, uva, acerola, framboesa, mirtilo, amora. São frutas também que são muito ricas em antioxidantes e elas têm uma afinidade muito grande, né, para o nosso corpo melhorar a respeito de celulite com essas frutas. Então tenha no seu dia uma porção de cada dessas que você vai ver que vai fazer uma diferença tremenda nesse quesito de celulite. Outra coisa, leguminosas.
Sim, leguminosa. Mas o que é, Felipe, leguminosa? De repente você não sabe o que é leguminosa. Leguminosa é a classe dos feijões. Todo tipo de feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, são alimentos que vão ajudar muito nesse aspecto. Por quê? Porque são alimentos ricos em fibras. Quanto mais fibras você tem na sua alimentação, dentro da quantidade que você precisa, melhor vai ser, porque você vai melhorar o seu intestino e vai te ajudar também a reduzir o excesso de inchaço. Então, ter esses alimentos vão te ajudar muito no seu dia a dia. Ovos. Sim, os ovos também são alimentos maravilhosos para você melhorar nesse aspecto. Por quê? Ovos são ricos em proteínas e possuem muitos aminoácidos essenciais que vão também ajudar a regenerar a sua pele. Sim, a proteína ajuda nesse quesito. E, pasme, você não precisa de colágeno para melhorar a sua pele. Você não precisa tomar nenhum tipo de colágeno para isso. Você precisa só consumir mais proteínas no seu dia. E os ovos são boas opções para que você consiga ter esse tipo de resultado aí no seu dia a dia. Sementes e oleaginosas. Sim, sementes como semente de girassol, semente de abóbora, semente de chia, de linhaça, semente de gergelim. Tudo isso você pode ter no seu dia a dia que vai ajudar porque são ricas em fibras. Vão ter minerais e vitaminas que são excelentes também para melhorar esse aspecto da sua pele. Que anteriormente eu até falei um pouco sobre castanhas, né? No caso as oleaginosas, vai ter castanha, vai ser muito bom, nozes, amêndoas, avelã, castanha de caju, enfim, tem uma variedade que você pode ingerir porque elas vão possuir o quê? Gorduras boas. Assim você vai ter muito mais benefícios tendo esses alimentos no seu dia a dia. Vegetais verdes. Por incrível que pareça, eu tenho que falar que você precisa comer vegetais. Apesar de você saber e às vezes não gostar, você precisa entender. Vegetais verdes vão ter muitas fibras e vão também ajudar muito na saúde intestinal e vão fazer um processo de detox natural no seu corpo. Sim, esses alimentos eles ajudam muito nisso, reduzindo sim toxinas do teu organismo, consequentemente ajudando você a melhorar esse aspecto da tua pele. E, claro, vai reduzir retenção, que vai também contribuir para isso, certo? E quais são esses alimentos? A gente vai ter a lista de couve, espinafre, brócolis, agrião, vagem, alface, rúcula. Todos esses você pode estar inserindo no seu dia a dia tranquilamente, que vão te ajudar e muito. E para fechar, esse aqui eu acho que é um que vai dar um plus em todos esses outros aqui para te ajudar, que é o chá verde. Sim, chá verde ele é maravilhoso para isso, porque o chá verde, além do potencial diurético que ele tem, que já vai ajudar a reduzir retenção, ele também tem um potencial antioxidante que melhora a saúde metabólica, consequentemente também ajuda na saúde da pele. E isso vai te ajudar muito. Então você pode ter esses alimentos no seu dia e ter uma porção ou duas no máximo de chá verde durante o dia, que você vai conseguir ter uma melhora significativa desse quesito da celulite. Mas lembrando de uma coisa aqui muito importante, para você conseguir ter esses benefícios, você precisa se manter em déficit calórico. Por quê? O déficit calórico ele vai te ajudar a reduzir gordura e também vai ajudar a reduzir retenção de líquido, porque é o processo natural de perda de peso. Se você não tem déficit calórico, vai ser bem difícil de você conseguir. Então a primeira coisa que você precisa pensar é o déficit calórico. Tenha ele em mente, né? E o que significa isso, Felipe? Déficit calórico? Nada mais é do que você comer menos do que você gasta de calorias. Então se você treina, se exercita, você vai ter esse déficit calórico comendo uma porção menor de comida durante o dia. E se você tem muita dificuldade, né, de saber exatamente como colocar esses alimentos no seu dia e não consegue de fato, de maneira nenhuma, ter resultados, eu faço um convite para você. Você só precisa simplesmente falar comigo, que eu posso te ajudar. Eu posso montar o seu planejamento alimentar de uma forma individualizada, totalmente voltado para o seu objetivo, principalmente se for celulite, e fazer com que você tenha resultados notórios em questão de semanas e meses. Sim, é possível. Dá para melhorar esse aspecto sim, desde que você tenha um plano alimentar feito para você. Basta você clicar no link da descrição que eu posso te explicar exatamente tudo sobre isso. Tudo bem? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter te ajudado. E se você ainda não sabe, por exemplo, como eliminar gordura e de repente ainda não está pronta para começar um processo mais individualizado comigo, veja esse vídeo onde eu menciono exatamente dicas para você acelerar a sua queima de gordura e te ajudar a melhorar os seus resultados, certo? Então até lá. Tchau, tchau.